Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para fazer o comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, 1ª e 2ª Samuel, a lição de número 2, que tem o tema Eli, um sacerdote decadente, e tem um texto áureo que diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 30. E a verdade prática, ela vai dizer assim: a obra de Deus não pode ser feita leviana e descuidadamente. A introdução à revista ela tem 3 unidades e vamos estar estudando a primeira unidade, o sacerdote Eli. Vamos falar a respeito do sacerdote Eli. Segunda, vamos falar sobre os filhos de Eli, Eli e seus filhos. E a terceira unidade, vamos falar no dever dos pais. A revista ela apresenta também 3 objetivos, que são: primeiro objetivo, reconhecer a importância da vocação. Segundo, descrever as razões da rejeição do sacerdócio de Eli. E terceiro, alertar sobre o dever e papel dos pais. Então, precisamos estar focado com relação a esses objetivos, levar, conduzir aí o comentário da lição, você professor que vai ministrar essa lição, procurar incutir, na cabeça dos seus alunos os objetivos que aqui a revista está traçando, Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e estamos aqui para comentar mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Já gostaria de agradecer a você, meu irmão, que é cooperador conosco, inscrito no nosso canal, aquele que sempre está prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado. E você que está passando por aqui, assistindo mais uma vez a lição, não se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal, nos ajuda a atingir aí a meta de 500 inscritos no nosso canal, a nossa primeira meta. E eu conseguirei, se você, meu irmão, que está me assistindo aí, não me ajudar. Seja um cooperador conosco, inscreva-se no canal. Eu já peço que cada um de vocês também já deixe o seu gostei, deixe o seu like, para que o YouTube possa estar divulgando esse nosso trabalho e também possa estar atingindo o maior número de pessoas possíveis. A introdução da revista, ela vai dizer que toda a nação de Israel, ela estava corrompida, toda a nação de Israel estava passando por uma grande crise. E essa crise, ela chegava até a casa do Senhor, ela ia até o altar do Senhor, porque aqueles que eram responsáveis para cuidar da casa do Senhor, para cuidar do altar do Senhor, também estavam corrompidos. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, estavam todos envolvidos com toda sorte de problema que aconteciam lá fora, lá na nação de Israel, também aconteciam dentro do templo de Deus e também chegava até o seu altar. Todo líder espiritual, a revista vai dizer que deve ser vocacionado, tem que ter uma vocação e tem que saber que o amor a Deus está acima de todas as coisas. O amor ao Senhor, amor ao nosso Deus, eles têm que estar acima de tudo e acima de todos. E a primeira unidade a gente vai falar a respeito do sacerdote ou do sumo sacerdote Eli. Quem foi Eli? Vai falar do número 1 da primeira unidade. E ele vai fazer referência ao versículo 22 do capítulo 2, que diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, quem foi Eli?
a revista, ela traz um roteiro, né, e a gente vai procurar seguir esse roteiro, e ele vem dizendo que ele nasceu ali por volta de 1100 a.C., né? Nada se sabe a respeito da sua esposa, mas se sabe que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéia. Eli era um sumo sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes da casa do Senhor. Todos eles da descendência de Arão, levita da casa do Senhor. Esses que tinham a responsabilidade, tinham chamado agora de servir a nação de Israel. Eles, como da tribo de Levi, ninguém da tribo de Levi tinha herança, né? não possuiu terra. Eles precisavam, eles tinham que ser sustentado agora pelo templo, sustentado agora pelo trabalho que eles executavam ali no templo de servir ao Senhor. Então os levitas da casa do Senhor, eles tinham um chamado, eles tinham um sacerdócio, eles tinham um chamado divino e eles viviam desse chamado divino, né? Porque eles não tinham herança, não herdaram nenhuma terra e com isso não poderiam estar cultivando, que não tinha nenhuma terra, não poderia estar cultivando a terra para tirar do seu sustento dessa terra. Então eles viviam desse trabalho divino, do seu sacerdócio. E a gente vai observar que Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, pai de Ofni e Finéia, ele era muito omisso em relação à educação dos seus filhos, muito conivente com as coisas erradas que seus filhos faziam. Eli permitiu, foi conivente com a dessacralização do tabernáculo, permitiu que seus filhos fizessem com que o tabernáculo perdesse agora a santidade diante dos homens, diante das pessoas, porque eles próprios estavam promovendo essa dessacralização do tabernáculo. Então, com isso, as pessoas não viam mais o templo, não viam mais o tabernáculo, não viam mais os afazeres dos sacerdotes como algo santo, né? Em função dos próprios sacerdotes estarem agindo de forma errada. Como a gente acabou de ver aqui no versículo 22, que eles se prostituíam, eles pegavam as mulheres que serviam na porta do templo e levavam para dentro do templo, para ali se servirem dela, para ali manter relações com ela. E o pai, por sua vez, sabia disso. As pessoas também alertavam seu pai. Então o sumo sacerdote Eli se mostrava conivente, se mostrava omisso com relação às práticas abomináveis aos olhos do Senhor com relação aos seus filhos. Vamos observar que o sumo sacerdote Eli, ele errou muito. A gente vai observar no decorrer aí do comentário da lição, mas ele teve também alguns acertos, né? Ele foi o mentor de Samuel, criou Samuel ali, o futuro sumo sacerdote, o futuro sacerdote Samuel. Então também ele teve alguns méritos. Mas a gente vai observar que lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai dizer que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, esse perdeu a fé. Esse é pior do que o incrédulo. Então, a gente vai ver que Eli, ele se encaixa nessa situação, de que ele não cuidou da sua casa, não cuidou da sua família, tinha a responsabilidade de cuidar de várias famílias, né? Assim como o pastor tem essa responsabilidade, assim como o líder tem essa responsabilidade, você, professor da Escola Bíblica Dominical, que tem essa responsabilidade de ensinar, levar o ensino, levar o conhecimento até essas pessoas, mas você, assim como eu, temos a obrigação de cuidar da nossa casa, do nosso lar, dos nossos, da nossa família, né? Porque senão vamos incorrer no erro de Eli. E a revista ela traz aqui um pequeno comentário. Ele diz assim, olha, não ocorra com a nossa conivência aquilo que está dito em Cantares. Lá em Cantares capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, e me puseram por guarda de vinhas, a vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Então, né, nós somos, como líder, nós somos como sacerdote da casa do Senhor, nós somos colocados diante
de pessoas para que nós venhamos a cuidar, que nós venhamos a dar direção, que nós venhamos a ensinar, mas precisamos cuidar, né, daquilo que o Senhor nos entregou nas nossas mãos, que é a nossa família. Então, que nós não venhamos simplesmente cuidar da vinha que nos foi entregue, mas que tenhamos também, primeiramente, que cuidar da nossa vinha. Número 2 vai falar a respeito do valor do sacerdócio, a referência ao versículo 28, que vai dizer assim: eu o escolhi dentre de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Então a gente vai observar que o sacerdote, o sumo sacerdote, aqueles que eram responsáveis para cuidar, zelar da casa do Senhor, do altar do Senhor, eles são chamados pelo Senhor. Eles têm essa vocação divina, né? Esse chamado divino da parte de Deus. E aqui a revista vai comentar que eles engessaram, eles agora transformaram esse chamado divino em uma religiosidade, algo automático, algo que faziam de qualquer jeito, né? E isso trouxe consequências. A religião daquela época do Antigo Testamento, ela estava em volta dos dois homens de Deus, o profeta e o sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha, fazia o elo de ligação do povo para com Deus. Era aquele que levava as súplicas, levava as petições, fazia os sacrifícios, a oferta dos homens até Deus. Então ele tinha esse elo de ligação entre o povo e Deus. Ele fazia essa interligação. Então as súplicas, as petições, as lamentações, os pecados, os sacrifícios para encobrir esses pecados, tudo isso o sacerdote levava até a presença do Senhor, né? Enquanto que o profeta, ele fazia o caminho inverso. O profeta era aquele que representava Deus aos homens. Então, quando o profeta tinha algo da parte de Deus para falar, então ele falava para o povo, dizendo: olha, assim diz o Senhor. Então ele levava, o profeta levava agora aquilo que Deus queria, as ordenanças, as direções, as diretrizes agora de Deus para esse povo, né? E a gente vai observar que Samuel foi tanto um profeta como um sacerdote. Ele fazia tanto o elo de ligação do povo para com Deus, também essa ligação de Deus para com o povo. Samuel, ele foi esse profeta e também o sacerdote. Então a figura do sacerdote, ele se tornou a figura do homem de Deus, a figura do homem do templo, a figura do homem da liturgia. Ele tornou agora o sacerdócio dele uma religião, engessou agora essa atividade divina. E aí ele começou a entrar em choque, a entrar em confronto com os profetas que Deus levantava. Do sacerdote ali dentro do templo, de forma engessada, de forma ritualística e simplesmente automática. Então os profetas começaram a bater de frente, começaram a entrar em choque, começaram a confrontar agora o sacerdote, assim também como na época de Jesus. Jesus teve um grande embate com os sacerdotes e os sumos sacerdotes ali dos templos. E a número 3 da primeira unidade vai falar a respeito das características da vocação, fazendo uso do versículo 35, que diz assim: então suscitei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. A revista vai trazer uma ilustração em que Lutero conta em um dos seus livros que, certa feita, um sapateiro chegou a ele dizendo o que ele deve fazer para servir ao Senhor. Então esse sapateiro ficou esperando a resposta de Lutero, achando que Lutero haveria de dizer assim: olha, larga a tua profissão e vai servir ao Senhor no templo, vai buscar o Senhor. Não, Lutero simplesmente disse assim: olha,
faça um bom sapato, um excelente sapato e venda a um preço justo. Então Lutero queria dizer com isso de que a pessoa poderia servir ao Senhor com a sua própria vocação, poderia estar ali representando o reino de Deus na sua própria vocação, fazendo a coisa que é justa, fazendo a coisa que foi chamada para fazer ou que tem vocação para fazer de forma simples, de forma honesta, de forma que glorifique ao Senhor. Podemos glorificar o Senhor com essa nossa vocação natural, mas a vocação espiritual, e também ela de certa forma vai se confundir um pouco com a vocação natural, que a revista vai colocar aqui. Uma das características da vocação espiritual é conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Cada um de nós temos uma vocação natural, mas também temos uma vocação espiritual. E precisamos conhecer a Deus. Esta é a principal, a revista fala. Somente conhecendo a Deus podemos confiar nele e fazer a sua vontade. Então, se nós não conhecemos a Deus e nós não sabemos o que podemos receber da parte dele, então jamais podemos ser ali agraciados por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A segunda característica vai falar a respeito da vocação, a terceira fala do chamado e a quarta vai falar do compromisso. A vocação é a vocação algo natural, a pessoa tem a vocação, ela consegue fazer algo e essa vocação, ela pode nascer com essa vocação ou ela pode desenvolver ao longo da vida. Enquanto que o chamado é algo da parte de Deus, é algo divino e a pessoa vai perceber esse chamado, a pessoa vai entender esse chamado, ela vai saber que o Senhor está chamando. Enquanto que o compromisso é a reação a esse chamado, A pessoa agora entende esse chamado, usa a vocação para agir nesse chamado e essa vocação ela vai sendo aperfeiçoada e os dons vão sendo acrescentados e esse compromisso agora dessa pessoa em servir a igreja, servir as pessoas, servir agora com esses dons, com esse chamado, com essa vocação, vai servir as pessoas. A segunda unidade vai falar a respeito dos filhos de Eli e vai fazer referência ao versículo 12, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. A revista ela vem comentando a respeito, dizendo assim, olha, como é possível aqueles que eram chamados, tinham um chamado divino para conduzir as pessoas até Deus e essas pessoas, elas não conheciam a Deus, elas não sabiam o caminho, porque não sabiam o caminho, não conheciam a Deus. Então, os filhos de Eli, eles tinham essa responsabilidade, mas eles fizeram desse chamado divino, eles fizeram desse sacerdócio divino algo mecânico, algo automático, eles fizeram desse sacerdócio divino algo profissional, sem ter o mínimo temor agora do Senhor, daquilo que ele fazia para o Senhor, daquilo que ele foi chamado para fazer para o Senhor. Então, os filhos de Eli eram considerados filhos de Belial, eram pessoas más, eram pessoas que não tinham dó no coração, eram pessoas que realizavam práticas que era abominável aos olhos do Senhor. Então a desobediência agora dos filhos de Eli, somado com a negligência, a omissão de seu pai, vai trazer sobre a família agora, toda a descendência de Eli, uma grande maldição, grandes problemas, grandes consequências. A família toda vai ser comprometida. Então a revista também comenta, se a liderança não andar com Deus, se o pastor não andar com Deus, como é que o rebanho vai andar com Deus? Então a gente vai observar ali que a passagem vai tratar dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e eles foram muito negligentes, eles não tinham nenhum traço de espiritualidade, nenhum temor do Senhor.
a gente vai observar que quando um líder cai, a liderança cai, geralmente ele consegue arrastar outras pessoas vão cair com a liderança, porque a liderança é um exemplo, a liderança é aquele que deve conduzir as pessoas, e quando essa liderança cai, quando essa liderança erra, quando essa liderança fica pelo meio do caminho, muitas pessoas também caem, muitas pessoas erram e muitas pessoas ficam também pelo meio do caminho. E o número 2 da segunda unidade vai falar da indiferença, fazendo uso do versículo 14, que diz assim: e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Então olha só, Eli, né, e seus filhos eram sacerdote ali, sumo sacerdote, sacerdote ali no templo em Siló. Então todo Israel que iam até esse templo, iam sacrificar, eles promoviam ali um absurdo, né? Ele, ao invés de servir essa nação que vinha sacrificar, eles queriam se servir desse sacrifício que eles traziam. Apesar de eles terem direito a uma parte desse sacrifício, esse sacrifício teria que ser dividido em 3 partes. Uma parte seria deles, mas eles não satisfeitos com essa parte que o Senhor atribuiu a eles como sacerdote, eles queriam se apropriar das outras partes. Então eles pegavam um garfo grande e à medida que as pessoas estavam ali sacrificando a Deus, a parte que era destinada a Deus, eles enfiavam o garfo tanto na panela, como no tacho, como na marmita, em qualquer outro local onde estava sendo feito esse sacrifício, e o que o garfo trouxesse, eles ficavam. E geralmente ele escolhia a melhor parte, e essa garfada, essa parte que eles estavam trazendo para si, era a parte que deveria ser sacrificada ao Senhor. Então, além de eles roubarem ao Senhor, eles estavam profanando o sacrifício ao Senhor. Então, eles se tornaram realmente filhos de Belial, homens maus, homens que profanavam o sacrifício do Senhor. O versículo 29, ele vai dizer assim, que pisais o meu sacrifício, né? Deus falando aqui, refere-se a Eli e a seus filhos, destacando-lhes um comportamento semelhante ao de animais. E diz assim a expressão, pisais aos pés os meus sacrifícios. Então eles, ali quando as pessoas estavam sacrificando no templo, eles passavam e pisavam no sacrifício. Eles agiam assim como os verdadeiros animais. Número 3 da segunda unidade vai falar sobre a arrogância e a imoralidade, fazendo uso do versículo 22, que diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O comentário da revista aqui, ele tá muito bom, esse comentário. Eu vou fazer a leitura dele e vamos fazer algum comentário. Olha só o que é o comentário da revista. Ele vai dizer aqui, olha: poder é coisa séria em qualquer instância, né? Ele está falando aqui do poder humano, não do poder de Deus. Isso vale também no que diz respeito à obra de Deus. Está fazendo aqui referência aqui a Ofni e Finéia. Ofni e Finéia, não estando disposto a confiar no Senhor para o sustento das suas necessidades, resolveram apelar para a violência física e para a imoralidade. Porque ali os 2 filhos de Eli, eles obrigavam as pessoas a cederem, né? Colocavam o garfo, tentando tirar a parte que cabia ao Senhor, ao sacrifício ao Senhor, e se eles não consentirem, eles iam tirar de qualquer forma e até mesmo agrediam as pessoas. Eles procuravam envolver isso com um ar de espiritualidade, coisa que a gente se vê muito nos dias atuais. E a revista continua comentando, dizendo assim, não é incomum o abuso de poder no âmbito religioso, não é incomum. Às vezes eles assumem até um ar de espiritualidade, mas oprime, explora em nome de Deus. É o que muita gente vê, né? Em nome de Deus se explora, em nome de Deus se provoca abuso, em nome de Deus se provoca barbaridades aí.
E a revista continua: há dois tipos de autoridade, a imposta e a adquirida. Existem dois tipos de autoridade, aquela que é imposta. Essa autoridade imposta é o autoritarismo. Não porque eu sou o líder, não porque eu sou o dono, o homem do templo, eu sou o homem da liturgia, eu sou o homem agora da casa de Deus. Então ele impõe. Então essa autoridade é imposta, é um autoritarismo, fazendo tudo em nome de Deus, fazendo tudo em nome da religião. E existe a outra autoridade, a autoridade adquirida, aquele que traz para si o seu rebanho, aquele que cuida do seu rebanho, aquele que se torna um exemplo, aquele que faz conforme Cristo realizou. A gente vai observar que o reino de Deus, ele anda na contramão. Ele não tem espaço para um autoritarismo, ele não tem espaço para esses líderes autoritários. Ele deve seguir o exemplo de Cristo, né? E muitas das vezes, ao invés de seguir o exemplo de Cristo, o reino de Deus, segue-se o exemplo do mundo, né? O exemplo das grandes empresas, o exemplo de grandes gestores, o exemplo de grandes homens que conseguem conduzir uma grande multidão, que tem habilidade para isso, mas está longe do exemplo de Deus. Ou melhor, está longe do exemplo a seguir de Jesus, do exemplo a ser seguido de Jesus, né? Então, consegue manipular uma grande multidão, consegue conduzir uma grande multidão, porque tem habilidade para isso, mas não segue o exemplo de Cristo. E a revista ela faz o último comentário dizendo assim: eles querem ser igual os filhos de Eli, né? Ofni e Finéia, que eles querem ser tratados como astros, eles querem ser servidos e não ser aqueles que foram chamados para servir. E a terceira unidade vai falar a respeito do dever dos pais. E faz referência aqui ao versículo 29, que diz assim: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem a minha morada? E tu, porque honra os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. A revista ela faz referência também à passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né? Que a gente acabou de ler, dizendo que aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família, ele já negou a fé, né? Então, várias passagens bíblicas, vários versículos bíblicos vai estar ali apontando para o cuidado com a família, cuidado daquele que é responsável pela família, tem que ter. E a revista ela vai tratar a respeito disso, vai dizer assim, ela diz, nem sempre a desobediência e a transgressão dos filhos significa negligência dos pais. Os filhos são filhos desobedientes, são os filhos que não querem nada, então tudo isso é responsabilidade do pai. A revista está dizendo que nem toda vez é responsabilidade dos pais. No caso de Eli, fica claro que houve realmente a responsabilidade dele, houve omissão da parte de Eli e fracasso no ensaio dos seus filhos, tanto que mereceu a repreensão divina. Infelizmente, nos assusta saber que Eli não está sozinho nisso. Então, no caso de Eli, a gente vai observar que realmente ele foi omisso. Ele teve um fracasso em cuidar do seu filho. Ele não foi aquele que repreendeu, ele não foi aquele que procurou conduzir ou procurou corrigir no momento certo. A gente vai ver que ele vai tentar corrigir, mas a Bíblia ela vai dizer que Eli era um homem velho. Então ele tenta corrigir em um momento onde não consegue mais, os seus filhos não conseguem mais dar ouvido a ele. A gente vai chegar lá. E a revista continua dizendo assim, não são poucos os que acreditam que a responsabilidade do ensino bíblico é exclusivo da igreja, do pastor ou do professor da EBD. Não é de responsabilidade. A gente vai ver que esse ensino bíblico, ele não é responsabilidade da igreja, da figura do pastor, da figura do professor da escola bíblica dominical. Não, estamos ali apenas para dar o amparo, para dar o suporte, para ser ali aquele que vai dar a direção. Mas isso tem que ser começado em casa, isso tem que ser começado ali no seio familiar.
E a revista vai continuar dizendo assim, olha, o papel da igreja é dar o apoio, auxiliar e complementar o ensino da palavra na vida das crianças. Nunca substituir a missão dos pais. Então, é uma missão daquele que é responsável pela criança. A missão do pai, a missão principalmente do pai, que é o sacerdote do lar, mas também passa pela auxiliadora, passa pela figura da mãe também. Timóteo aprendeu com a sua avó e a sua mãe, está lá em 2 Timóteo capítulo 1 no versículo 15. Então a gente vai observar que Timóteo faz uma referência lá, que aquilo que ele tinha aprendido, ele aprendeu com a sua avó, ele aprendeu com a sua mãe, né? E veio aprendendo com a sua família. O livro de Provérbios é enfático, diz assim, olha, o livro de Provérbios ele vai falar, lá no capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 7, que a lei já dava essa responsabilidade do ensino aos pais. E diz assim, olha, a revista ela finaliza dizendo assim, o comentário: nenhum sucesso que alguém tenha compensa a perda familiar. Então, muitas das vezes a gente corre atrás do sucesso, né? Do sucesso secular, sucesso em conquistar, sucesso em juntar, sucesso em produzir, né? Em ter cada vez mais, mas nenhum desse sucesso em juntar, produzir, conquistar, ter mais, vale a perda familiar, né? Nenhum desse sucesso vai justificar a perda da família. Número 3 da terceira unidade vai falar a respeito de estabelecer limites. Faz referência ao versículo 34, que diz assim: ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus filhos, a Ofne e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Que palavra dura, né? E a revista ela faz o seguinte comentário, né? Diz assim que é consenso dos especialistas com relação à criação de filhos que deve ser colocado limite. E a Bíblia também ela orienta dessa forma, que deve ser colocado limites e deve ser colocado também autoridade sobre essas crianças. E diz que criar filho não se admite nem neutralidade e nem terceirização. Os pais devem ser o grande e são os grandes responsáveis e devem criar seus filhos, devem dispor de tempo com qualidade para fazer dessa forma. E a revista segue dizendo assim, olha, a ausência de limites provoca nos filhos um sentimento de ausência de lei. Então, se não tem limite, então não tem lei, né? Uma ausência de limite se aponta também uma ausência de lei. E continua assim: o erro de Eli foi muito grande, se não vejamos, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e eles os não repreendeu. Eli ele foi omisso, Eli ele não repreendeu seus filhos, Eli ele não teve pulso, não colocou regra, não teve a autoridade que deveria ter. Tinha a responsabilidade de levar o ensino, levar ali o conhecer de Deus para todo aquele povo, mas deixou muito a desejar na sua casa, não agiu como deveria agir, como sacerdote da sua casa, como autoridade máxima da sua casa, como chefe de família. Então ele foi muito neutro e não usou de autoridade. E ele pagou pela consequência, teve consequência com esses atos. E a revista finaliza dizendo assim: quem sabe Eli tenha achado que as coisas se ajeitariam automaticamente. Muitos cometem o erro de deixar como está para ver como é que fica. Então, que nós não possamos incorrer nesse erro de deixar as coisas ser levadas de qualquer jeito, deixar como está para ver como é que fica. O preço ele é muito alto. Finalizando aqui o comentário diz assim, olha, há lares disfuncionais que quem manda são filhos. Pais não devem ter medo de estabelecer regras e limites para os filhos desde pequenos. É preciso deixar claro a figura da autoridade. Com Eli aprendemos que
pais que deixam de disciplinar os filhos podem estar condenados a uma morte prematura, né? Então, ali Eli, os seus filhos, né, tiveram morte prematura, os dois morreram no mesmo dia. Eli já morreu velho, né? Mas toda a sua casa agora ficou debaixo de uma maldição que todos eles não iriam chegar à velhice. Consequência de toda essa omissão de Eli, de toda essa desleixo de Eli. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, a nossa aplicação pessoal que diz assim: a história de Eli nos adverte do perigo de cuidarmos dos outros e ignorarmos nossa própria casa. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem um cargo, tem uma função, né? Você não é insubstituível. Né? Aquilo que você faz no templo, aquilo que você faz na igreja, o seu ministério, o seu sacerdócio ali no templo, né? Se você não tiver, pode ter certeza que outras pessoas vão ali te substituir e vão fazer o que você faz até mesmo com excelência, até melhor. Mas ninguém consegue te substituir dentro do teu lar. Ninguém consegue substituir aquilo que você faz para os seus, aquilo que você deve fazer na sua casa. Então, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 vai dizer que aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família já posta toda a fé. Né? Então, olha só, isso é muito grave. Precisamos realmente ter, olha, Deus em primeiro lugar, família é em segundo lugar, e em terceiro é o teu ministério. Né? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, né? E você, meu irmão, minha irmã, que está nos prestigiando, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, o nosso muito obrigado e que Deus nos abençoe grandemente.